vamos contar a vocês experiência nossa de quando nós fomos levados até o Hercólogos pelos pleidianos, numa nave pleidiana, e o que nós vimos lá e o que nós ouvimos, as orientações que os pleidianos deram, e a confusão que as forças da não-luz estão fazendo aí com a vinda, né, de Hercólogos, né? Estão aí usando isso para desinformar as pessoas, para causar pânico, causar confusão, usar o poder co-criador das pessoas para tentar mudar algo que está previsto. Os pleidianos nos disseram que antes da ascensão, Hercólogos passará próximo do sistema solar, não vai causar nenhuma catástrofe, tá? Aos catastrofistas de plantão, por favor, né? Acalme-se, né? Mas vai chupar para ele todos os que estiverem no nível mais baixo de evolução. Não esperem aqueles que estão no nível mais baixo de evolução comecem a se virar no sentido de adquirir consciência das coisas, fazer meditação, compreender o porquê das coisas, e saiam do nível mais baixo de frequência vibratória, porque Hercólogos vem aí. Existe aí uma fantasia aí na internet sobre isso. E nós vamos estar, de agora por diante, desmascarando essas fantasias. Vamos mostrar os prós e os contras e as incoerências dessas fantasias que estão espalhando aí sobre a Terra, tá? E vamos começar aí por essa questão do segundo sol. Muitos irmãos falando sobre um segundo sol. Não queremos, de forma alguma, duvidar, colocar em dúvida as pessoas que estão conseguindo ver isso. Pelo que nós estamos recebendo de informação dos nossos irmãos pleidianos desde 1979, quando fomos levados pelos pleidianos em uma de suas naves até as proximidades de Hercólogos, nós já sabíamos que dentro de pouco tempo nós iríamos ter a aparição de um outro planeta no nosso céu que iria surgir por trás do nosso Sol, por baixo do nosso Sol, através do polo sul do nosso Sol, e iria aparecer um segundo Sol, por ele refletir diretamente a luz do nosso Sol. E que isso ia gerar muita especulação, e quando ele estivesse mais próximo da Terra, iria gerar muito pânico, em virtude da falta de conhecimento das pessoas sobre isso daí. O objetivo dos nossos irmãos pleidianos foi nos preparar e nos conscientizar sobre isso, para que nós pudéssemos transmitir essas informações às pessoas, evitando o pânico que os falsos profetas criassem fantasias e histerias. Quando nós tivemos essa experiência, nós não tínhamos muita noção sobre isso. Nós, na verdade, não tínhamos nenhuma noção sobre isso. Depois que nós tivemos essa experiência, nós tivemos a oportunidade de conhecer o livro do Ramatiz, que fala sobre o astro intruso. E foi, assim, muito interessante, porque as informações que os irmãos pleidianos nos passaram, muitas delas já estavam lá no livro do Ramatiz, em que ele fala sobre esse astro intruso. E que ele chama, por incrível que pareça, ele chama de o grande higienizador, que é o nome que os pleidianos utilizam para este planeta. E, segundo os nossos irmãos pleidianos, esse segundo Sol, esse astro intruso, ou grande higienizador, é um planeta muito grande, 4,5 vezes o tamanho do nosso Sol. Um planeta novo, muito grosseiro, um planeta bastante primitivo, bastante denso. Ele tem uma força magnética bastante forte, uma força de atração muito grande, em razão do tamanho dele, e em razão dele ser um planeta de segunda dimensão. De tal forma que, se um de nós chegasse a esse planeta, nós iríamos nos achatar no solo deste planeta e não iríamos conseguir levantar. No máximo, né,
rastejar, considerando que ele é um planeta de segunda dimensão, que vibra muito lentamente. A frequência vibratória do planeta é muito lenta, então a gravidade é intensa, mas a frequência vibratória é muito lenta, porque esse planeta é um planeta novo, um planeta recém-criado, planeta muito denso, muito grosseiro, muito primitivo, e nós vimos pelas janelas da nave, a Terra ir ficando muito pequena, até que nós entramos no que eles chamaram de corredores do tempo, ou de buracos de minhoca. Quando nós entramos nessa etapa, eles disseram que o espaço contém vias expressas, que são como um buraco de minhoca ligando os pontos mais distantes do universo, das galáxias, etc., e que é possível viajar por essas vias de forma muito rápida, sem enfrentar o problema da colisão da nave com as partículas da energia cósmica. Ela não tem a resistência do espaço, do ar, como na nossa atmosfera. Algo como uma cortina desceu e fechou as janelas, tirando a nossa visão do espaço. Antes disso, nós pudemos observar que quando nós entramos nesse buraco de minhoca, as estrelas desapareceram. Nós entramos num espaço escuro e que eles disseram para nós que não havia mais estrelas, não havia mais o que ver nessas regiões do espaço, dentro desses buracos de minhoca. Existe uma energia cósmica muito prejudicial, não só aos nossos corpos físicos, mas aos nossos corpos etéricos de terceira dimensão. Fomos até um ponto do espaço, dentro da segunda dimensão, em que esse astro intruso apareceu como uma pequena luz, como uma luz assim, talvez um pouco maior do que a estrela d'alva, a estrela vespertina, ou que nós chamamos de estrela d'alva ou estrela vespertina, que nada mais é do que o planeta Vênus, algo distante, não havia estrelas nessa parte do espaço. E nós vimos esse planeta no meio daquela escuridão, à distância, não como uma luz constante, como uma estrela, mas apenas nós víamos aquele planeta quando ele ancorava raios azulados do espaço, como se fossem raios de chuva que nós vemos normalmente. Eles vinham de várias direções do espaço e caíam neste planeta. E somente quando esses raios caíam, que nós víamos uma pequena esfera no meio da escuridão. Esses raios caíam de forma irregular, então às vezes caíam vários raios seguidos, às vezes paravam um pouquinho, depois começava, tal. Perguntamos para eles o que era aquilo, e aí eles disseram que era o grande higienizador. Ele tinha uma radiação muito forte e que eles não podiam chegar mais perto porque aquilo podia nos prejudicar. E que ele estava fazendo uma limpeza do universo para que ele pudesse estacionar um dia num ponto do universo e vai fazer parte de um sistema solar, e que não seria o nosso, e dar origem a uma nova civilização semelhante ao homem das cavernas do planeta Terra. E eles falaram que até usaram o termo de planeta viajante. Segundo eles, esse planeta é um planeta errante porque ele é um planeta novo que não encontrou ainda o seu lugar definitivo no espaço, atraindo para ele todas as consciências, todas as energias que vibram na frequência vibratória dele, ou seja, que vibram em baixa frequência vibratória. Segundo eles, este planeta não vai passar dentro do sistema solar, como muita gente aí diz, como há muita fantasia nesse sentido, que ele vai provocar mudança no eixo magnético da Terra, que ele vai provocar catástrofes na Terra, que ele vai provocar mudança na órbita dos planetas em torno do nosso Sol, etc. Todos esses espíritos de pessoas de baixa frequência vibratória serão atraídos para este planeta. Esses seres vão se reencarnar neste planeta quase como um verme, ou seja, como um ser que se arrasta pelo chão, considerando a intensidade da força gravitacional que
que esse planeta tem. Então, os seres que vão se encarnar lá vão ter corpos enormes, disformes, e serão assim como grandes minhocas, e que vão dar origem a uma nova civilização equivalente ao homem das cavernas. Não é que vai ser igual, é equivalente. Os pleiadianos disseram que este planeta não seria visto por ninguém, porque ele é um planeta que está vibrando na segunda dimensão. Ele vai entrar na terceira dimensão, próximo do sistema solar. Quando ele entrar na terceira dimensão, ele se tornará visível abaixo do polo sul do nosso Sol, ou seja, abaixo do polo sul da Terra. Então, todos os planetas estão mais ou menos nessa elíptica em volta do Sol, eles estão mais ou menos no mesmo nível. Um está mais para cima, outro está mais para baixo, há uma pequena inclinação, um pouco maior para um pouco maior para outro, mas, de uma maneira geral, esses planetas ocupam uma faixa em torno do Sol. Nós não temos nenhum planeta que faz a órbita fora dessa faixa. Por isso, nós temos, assim, reservas em relação a essas fotos que trazem aí um segundo Sol. Em primeiro lugar, ele é grande. Em segundo lugar, ele só vai se tornar visível quando entrar na terceira dimensão, e isso quando ele estiver próximo do nosso Sol. Terceiro, esse planeta não é um Sol. Então, essa história de um segundo Sol não existe. Esse planeta, ele é negro. Então, os pleiadianos explicaram que aqueles raios eram energias densas que ele estava atraindo do espaço. Quando nós questionamos isso, os irmãos pleiadianos, então, disseram que eles iam se aproximar mais, mas que isso poderia ser extremamente prejudicial a nós. Nós dissemos para ele que não tinha problema, que nós queríamos vê-lo de perto. Nós ficamos a uma distância deste planeta em que ele parecia para nós um pouco menor do que a Lua Nova. É o que ele parecia para nós em matéria de tamanho. Senão, daqui a pouco, a gente fala aqui uma coisa e todo mundo interpreta de diferentes maneiras. Daqui a pouco vão dizer que o Ibiatã disse que esse planeta ele era do tamanho da Lua Nova, sendo que ele é 4,5 vezes o tamanho do Sol. E a primeira impressão que nós tivemos é que o planeta parecia com aqueles pepininhos silvestres que dá nas cercas, aquele pepininho cheio de pontinhas assim, né? Lembramos também do ouriço do mar. Por quê? Porque o planeta ele é negro, parecendo o ouriço do mar, aqueles picos pontiagudos parecendo agulhas, que funcionavam como para-raio, de frequência vibratória tão baixa que ele é extremamente negativo e venenoso. Ele causa intoxicação só pela presença, pela distância que nós estávamos, nós já iríamos sofrer intoxicação. Eles disseram que esse é o inferno, que as nossas religiões falam, que o inferno não é feito de fogo, ele é feito de radiação negativa. Esse planeta vai ser um inferno para os seres humanos. E eles disseram que esse planeta não tem nada a ver com Nibiru. Na ocasião, eles disseram que esse planeta iria ser confundido com Nibiru. Mas eles disseram que Nibiru foi afastado da sua órbita e não passará mais próximo da Terra. Que Nibiru tinha uma órbita que era ao contrário da órbita dos outros planetas do Sistema Solar. E que Nibiru passava próximo do Sistema Solar e provocava catástrofes na Terra, promovendo a mudança no eixo magnético da Terra. E eles disseram que Nibiru é como uma grande nave artificial, como a nossa Lua. A nossa Lua é um corpo celeste natural, transformado numa grande nave e que funcionava como uma base militar de seres de outros planetas que estavam controlando e manipulando a Terra. E que Nibiru é mais ou menos como a Lua, onde a vida é toda dentro do planeta, assim como Marte. Existe uma população em Marte que vive dentro da Terra, só que na quarta dimensão, invisível aos nossos olhos.
Esse planeta que está sendo visto aí, essa luz que estão vendo aí, primeiro que não é um segundo Sol, não existe o segundo Sol. Sabe o que vai ser o segundo Sol? É Júpiter. Júpiter está na nona dimensão. Todos os planetas que vibram da 10ª dimensão para cima, ele se acende como um Sol, que não é fogo, é apenas uma radiação luminosa. Assim como nós falamos que Buda era um iluminado, que Jesus era um iluminado, todo planeta, quando atinge a 10ª dimensão, ele se torna um iluminado, ele se acende como um sol. Então, o nosso Sol não é uma bola de fogo, ele é um planeta onde existem seres residindo lá, seres habitando os planetas Sol. Ele emite aquela luz porque é uma radiação de um corpo celeste de 10ª dimensão. E Júpiter é um planeta de nona dimensão. E a ascensão planetária que vai acontecer na Terra, por isso nós não acreditamos em pessoas, em informações aí de que não vai haver ascensão, de que não existe ascensão, que não vai haver ascensão. Por isso, as informações dos nossos irmãos pleidianos são confiáveis para nós, porque ela tem lógica. Não é algo fantasioso, é algo lógico, tem coerência. Esse Hercólobos vai surgir de repente. Então, ele não pode ser um segundo Sol que já está aparecendo aí. Ele vai aparecer de repente já grande. A função de Hercólobos é puxar, é chupar esses planetas, esses seres humanos que vibram na mesma frequência vibratória dele. Então, esses seres vão ter uma nova chance de evoluir num planeta que tem a mesma frequência vibratória deles, porque aqui eles estão fora da frequência vibratória do planeta. Então, todo esse processo de violência que a gente está vendo aí a cada dia aumentando, primeiro ele é provocado pelos senhores do mundo, que são as elites aí ocultas que governam o planeta, os Illuminatis. E, em segundo lugar, eles estão aproveitando para criar toda essa violência crescente, esse terrorismo sobre a face da Terra, aproveitando a energia de Hercólobos que favorece a eles fazer esse tipo de coisa. Porque, na verdade, esses seres senhores do mundo, esses seres híbridos, que são metade humana, metade reptiliano, eles não têm capacidade de cocriar. Eles não são seres cocriadores. Eles não têm capacidade de cocriar. Então, eles utilizam a energia cocriadora do ser humano e, para provocar todo esse caos, essa violência, eles estão usando energia de Hercólogos. Isso foi em 79 que a gente foi ver o planeta, e os pleidianos disseram que, a partir dali, a sua radiação, a sua energia, começava a afetar os seres humanos. Leva os seres humanos a serem maus? Não. Eles provocam a queda das máscaras. Exacerbam os defeitos que cada um tem, né? Ou seja, vamos começar a se tornar aquilo que eles realmente são e que escondem das pessoas. Influi na energia do planeta. De que forma? Ele provoca os terremotos, ele contribui, né? Não é que ele provoca, existem outros fatores que contribuem também, mas é um dos fatores que contribui para a movimentação das placas tectônicas e os terremotos, vulcões, etc., que está sendo feito de forma paulatina e gradativa, com o controle do comando estelar, para que não haja nenhuma catástrofe, uma mudança gradativa, sem qualquer catástrofe, uma mudança gradativa no polo, ela já está acontecendo com o controle das forças da luz, e a energia que está contribuindo para isso é a energia de Hercólogos. De outras feitas, de outras ocasiões, a energia utilizada foi a energia de Nibiru. E nós temos no planeta muitos nibiruanos aqui que estão aí em pânico diante da vinda de Hercólogos e diante desse processo de ascensão, porque eles sabem que eles vão ser exilados e eles querem Nibiru aqui. Só que Nibiru teve a sua órbita alterada para não interferir nesse momento de transição do planeta Terra.
Então, de outras ocasiões, de outras feitas, o planeta que vinha e que alterava a inclinação do eixo magnético da Terra era Nibiru. Só que, segundo os pleidianos, isso eles nos disseram, quando a gente foi para Hercólogos, eles nos disseram isso, que Nibiru não viria mais. E no seu lugar estaria passando o Hercólogos, que é a primeira e única vez que ele vai passar próximo da Terra. Então, o Hercólogos tem uma função divina que tanto é positiva como negativa. Ela vai ser negativa para quem não tiver evoluído, quem tiver na frequência vibratória de Hercólogos. Para as pessoas mais evoluídas, Hercólogos não nos afetará. Estão inventando aí um segundo sol, estão inventando aí de vinda de Nibiru, né? Porque esses seres de Nibiru que vivem aqui no planeta Terra, que são responsáveis pelo controle dos bancos da nossa economia, são os nibiruanos, esses seres estão apavorados. No lugar de Nibiru virá Hercólogos. Então, eles estão induzindo os seres humanos a acreditar na vinda de Nibiru. Por quê? Porque eles não têm capacidade cocriadora. Quem tem capacidade cocriadora é quem está conectado com as forças da luz, ou seja, os seres humanos. E aí, o que eles fazem? Eles criam toda uma fantasia através da internet, através da televisão, através da mídia, e ilude os seres humanos a acreditar naquela verdade e usar a sua capacidade cocriadora ou a sua imaginação criadora para criar uma egrégora que leva a criar, a fazer com que as coisas aconteçam. Então, através da mídia, seja televisão, rádio, jornal, ou internet, eles induzem os seres humanos a acreditar em fantasias, como eles estão fazendo aí com a Terra plana, que é um absurdo, uma coisa tão idiota, né? Porque eles estão querendo promover o emburrecimento dos seres humanos. Então, eles estão criando aí umas fantasias de maneira que os seres humanos, em vez de olharem para dentro, em vez de se preocuparem com a sua evolução interior, eles ficam tão envolvidos com essas fantasias, querendo provar que aquilo existe. Isso gera conflito, divisão entre os seres humanos e leva essas parcelas dos seres humanos que acreditam nessas fantasias a usar a sua energia cocriadora para criar uma realidade que não existe. E a nossa função agora é uma forma de desmistificar certas coisas, certas fantasias, certos mitos que eles estão criando, de maneira que a gente possa resgatar ainda uma parte dos seres humanos que estão vivendo nessas fantasias e trazer eles para a consciência quântica.